com alegria que nos reunimos aqui, estamos aqui nesta noite para trazermos uma palavra de edificação e esperamos que você possa ser edificado e ao terminar Deus possa estar confortando e fortalecendo o seu coração. Nós estamos aqui, somos da Primeira Igreja Batista de Paulinho. Esses dias, sem podermos nos reunir em cultos, nós estamos fazendo através da live, levando uma palavra de encorajamento e de conforto para os corações das pessoas. Vamos orar nesse instante, pedindo a direção de Deus para as nossas vidas. Nosso Pai, te agradecemos pelo dia que nos deste, pela semana, e te agradecemos pela vida, porque o Senhor é o autor da vida, é aquele que dá e aquele que toma. Como disse o teu servo Jó, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos porque as nossas vidas estão em tuas mãos. Queremos, Pai, a cada dia vivermos de modo que venhamos a agradar-te, venhamos a fazer aquilo que te glorifica. Abençoe, ó Deus, os nossos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo, que a tua palavra não volte vazia nesta noite. Abençoe o teu povo em seus lares, abençoe as famílias em suas casas, abençoa, Pai, o teu povo espalhado por este país e pelo mundo. Nós te agradecemos, nós te rogamos estas bênçãos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós vamos falar sobre a realidade de Deus para os dias que estamos vivendo. Não há outro tema mais oportuno e necessário
para cogitarmos, além desse, a realidade de Deus. Nós vamos ler o livro de Jeremias, capítulo 10, versículo 10. Diz a palavra de Deus: mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Quando nós tratamos desse assunto, ou seja, da pessoa de Deus, nós estamos tratando da teologia, que é a ciência de Deus. E há algumas perguntas pertinentes sobre esse tema. Por exemplo, pessoas que costumam perguntar: quem é Deus? Deus é real? Onde Ele está? O que Ele faz? Ele está preocupado com o que acontece com os homens, com os acontecimentos do mundo? Nós vamos procurar responder algumas dessas perguntas à luz da palavra de Deus. Whitelau, ele diz que se existe ou não uma suprema inteligência pessoal, infinita, eterna, onipotente, onisciente e onipresente, o Criador, sustentador, o governante do universo, imanente em tudo que ainda que transcendendo a tudo, gracioso, misericordioso, o Pai e remidor da humanidade, é sem dúvida o mais profundo problema que possa agitar a mente humana, jazendo à base de todas as crenças religiosas dos homens. Está ligado não apenas à felicidade temporal de agora, mas também eterna. E tudo isso vai influenciar no bem-estar ou não da raça humana. A existência de Deus, segundo Bancroft, é uma premissa fundamental das Escrituras, que não tecem argumentos para afirmá-la ou comprová-la. Por conseguinte, nossa principal base para a crença na realidade de Deus se encontra nas páginas da Bíblia. A Bíblia, portanto, não se destina ao ateu que nega a existência de Deus, nem ao agnóstico declarado que nega a possibilidade de saber se existe Deus ou não. Também não tem valor para o incrédulo que rejeita a revelação de Deus, e por isso mesmo, o Deus da revelação. O ateu rejeita o conceito de Deus por não ser capaz de descobri-lo no universo material. Deus, porém, sendo espírito, não pertence à categoria da materialidade, portanto não pode ser cogitado ou explicado ou descoberto por investigações meramente naturais ou materiais. E no livro Provas da Existência de Deus, o escritor nos fala o seguinte: acreditando ou não na existência de Deus, o homem necessita de Deus para compreender-se a si mesmo e entender os mistérios da vida e da natureza. É por esse motivo que não se tem notícia de povos ateus entre os primeiros grupos humanos que habitaram o mundo primitivo. O moralista, historiador grego Plutarco, ele costumava dizer que é impossível encontrar cidades sem muralhas, sem ginásios, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios,
jamais foi encontrado. Antes do politeísmo perverter o coração humano e arrastar grande parte da humanidade para a idolatria, para o abismo da indiferença, da descrença e da dúvida sobre a existência após a morte, a fé em um só Deus dominava os corações e os levava a suspirar por Ele, como declaram os filhos de Coré ou Corá, no Salmo didático, capítulo 42, versículos 1 e 2, como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Esse anseio da alma pelo seu Criador é uma das primeiras provas da existência de Deus, dadas por Ele mesmo às suas criaturas. Ainda que o homem consiga reunir para si a maior quantidade possível de bens materiais, essas riquezas não garantirão a sua felicidade, pois o homem é um ser espiritual e os seus mais profundos anseios estão voltados para o espiritual, para o infinito. Quando o romancista russo Fyodor Dostoiévski, ele disse que havia dentro do homem um vazio do tamanho de Deus, ele quis referir-se tanto à necessidade que o homem tem de Deus, como a ideia que Deus colocou em sua criatura acerca de sua existência. O coração do homem leva consigo o pressentimento da existência do Deus eterno. Pergunta o salmista, no Salmo capítulo 139, para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, de certo que as trevas me cobrirão, e a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas serão escuras para ti. A noite resplandece como o dia, pois as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. O espetáculo do universo sempre deixou o homem perplexo na variedade de sua beleza e harmonia, na complexidade e indecifrabilidade de seus mistérios. Após contemplar, maravilhado, a grandiosidade da criação, o salmista Davi exclamou no Salmo 19, de 1 a 4, os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Além de existir, irmãos e amigos, dentro do homem essa voz que reprova suas más ações, e a ideia de que acima de nós há um ser superior e perfeito, devemos nos lembrar também que dentro de toda pessoa existe um desejo de total felicidade, e esta felicidade que todos anseiam existe não nas coisas criadas, mas além deste mundo, numa pessoa, Jesus Cristo. Foi Ele quem colocou no coração do homem o desejo da felicidade eterna. É por esse motivo que o ser humano vive sempre
faminto de algo que está além do mundo, na tentativa de satisfazer esse anseio. Muitas vezes as pessoas mergulham nos prazeres que o mundo lhes oferece, mas no fim de tudo se sentem frustradas. O diabo, oportunista, ele aproveita dessa frustração para levar o homem à descrença de Deus. No Salmo capítulo 14, verso 1, está escrito: disse o nécio. O nécio é aquele que leva uma vida sem compromisso e sem responsabilidade com Deus. Disse o nécio no seu coração: não há Deus. O ateísmo, seja qual for a forma como ele se apresente, é uma violência que o homem pratica contra a sua própria consciência. Disse o escritor italiano Giovanni Papini: o primeiro ateu deve ter sido um delinquente que procurava, negando a Deus, livrar-se da única testemunha da qual ele não podia ocultar o seu crime. Grandes tragédias têm se abatido sobre a humanidade: cataclismos, terremotos, secas, fomes, desastres terrestres e aéreos, violências, guerras e, ultimamente, a Covid-19. Porém, não existe tragédia pior do que viver neste mundo sem a esperança de Deus. Pessoas dignas de compaixão, que vivem tão somente o hoje e o agora, levando dentro de si a convicção do aniquilamento total após a morte. Dentre tantos infelizes que morreram sem Deus e sem esperança, nós citaremos dois: o filósofo inglês Bertrand Russell e o maior poeta brasileiro de todos os tempos, Carlos Drummond de Andrade. Olha o que disse Bertrand Russell em seu livro Por que Não Sou Cristão? Declaradamente ateu, ele traçou com as seguintes palavras o perfil psicológico de centenas de milhões de pessoas que, como ele, tentam parecer serenas, conformadas e felizes ao marcharem para a morte, certas de que ela as aniquilará totalmente. Ele dizia: acredito que quando morrer apodrecerei e que nada do meu ser sobreviverá. Não sou jovem e amo a vida, mas desdenharei tremer de terror ante a ideia do aniquilamento. E aí entra a filosofia dos antigos epicuristas ou epicureus: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isaías capítulo 38. O escritor famoso Carlos Drummond de Andrade, um dos maiores expoentes da cultura moderna na América Latina, partiu para a eternidade sem crer na existência de Deus. Nasceu no início deste século, em 1902, em uma das muitas cidades mineiras enraizadas no paganismo. O menino Drummond estudou em estabelecimento com pedagogos, com pessoas que acreditavam que passou para ele esta crença. E para as futuras perguntas que o jovem poeta haveria de fazer sobre Deus e a eternidade, mesmo sendo educado, instruído num colégio religioso, certa vez durante uma entrevista, Drummond definiu sua posição diante desses assuntos. Escute o que ele disse: eu tenho um pensamento tranquilo a respeito das coisas sobrenaturais. Eu sou, parece pretensioso, agnóstico, aquela pessoa que não tem argumento nem para negar, nem para crer. Não é posição de mineiro, é visão filosófica antiguíssima. Como não consegui achar uma solução para esse problema, para que não me preocupasse com isso, ou para que necessidade eu tenho preocupar-me com isso. E um dos pontos mais altos na poesia de Drummond é o poema José.
E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José, e agora você que é sem nome, que zomba nos outros, você que faz versos, que ama, protesta. E agora, José? E agora, José, tornou-se a frase conotativa da situação de perplexidade, desespero, em que subitamente mergulham os homens e as mulheres que jamais tiveram encontro pessoal com aquele que disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, Mateus capítulo 11. Drummond tornou-se o grande analista do ser humano, que dispõe de inúmeros recursos modernos, mas de repente percebe que isto de nada lhe vale. Quando vem a angústia, quando a solidão e a tristeza são suas companheiras de sempre, José, o próprio Drummond, são todos os homens que não conhecem a Deus ou não obedecem à palavra de Deus, sem esperança e sem salvação, perdidos nas pequenas e grandes cidades distantes da graça de Deus, como ele mesmo declara na continuação do poema: sozinho no escuro, qual bicho do mato, sem teogonia, sem parede nua para se encostar, sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José, você, José, para onde? Concluindo, irmãos e amigos, o nosso apelo nesta noite, diante da realidade já comprovada, já corroborada, de que Deus é real, de que Deus não é uma ficção, de que Deus está presente, Ele é onisciente, onipresente e onipotente. O nosso conselho nesta noite é que você olhe para cima, olhe para a terra, olhe para você, pense na sua inteligência, seu coração, suas veias, seus músculos. Você concluirá que Deus é real, e além de ser real, Ele tem por você um grande e eterno amor. Se você pudesse ouvir a voz de Deus neste momento, nesta noite, Ele iria lhe dizer o seguinte: o que foi que eu fiz para você estar distante de mim? O meu amor que eu tenho por você é maior do que o universo. Não penso em outra coisa senão na sua felicidade agora e na eternidade. Não deseja hoje receber a Jesus Cristo e ser eternamente abençoado por Ele? No livro de Jeremias, capítulo 31, versículo 3, o profeta dá o seu testemunho dizendo: há muito que o Senhor me apareceu dizendo, pois com amor eterno eu te amei, também com amorável benignidade te atraí. Diante das preocupações e tristezas e apreensões que estão acometendo, que estão assaltando a humanidade toda, não só o Brasil, não nos resta outra esperança senão a de Jesus Cristo, porque as esperanças do mundo falham, as esperanças dos homens são impotentes, mas Jesus Cristo, sendo a única esperança, Ele nos dará segurança, Ele nos dará certeza, Ele nos dará convicção de continuarmos andando e indo em direção do nosso alvo, como diz a palavra de Deus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Amém. Nós vamos agora ouvir a Patrícia e logo depois estaremos orando, encerrando o nosso culto aqui
à distância de vocês, mas espiritualmente próximos de cada um de vocês. Vamos ouvir a Patrícia.
Vamos orar agora. Nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos porque um dia nós fomos escolhidos por ti, fomos chamados para fazermos parte dos teus santos e eternos propósitos. Não merecíamos e ainda não merecemos o que nós temos, o que ganhamos e o que ainda haveremos de receber. Mas foi por graça, misericórdia de Jesus Cristo manifestados na cruz. Te agradecemos, Deus, porque tu és real. Nós cremos em ti. E nós cremos que esta fé que nos conduz até ti, esta fé jamais acabará, porque ela é produzida pelo teu Espírito em nosso ser, em nosso coração. E abençoa, Pai, todos os nossos irmãos e amigos que estão nos assistindo neste momento. Pedimos o conforto de tua presença e a paz do teu Espírito para os corações que estão tristes, chorando, aqueles que estão enfermos, Pai, cura, conforta os que estão abatidos. E se alguém que está nos ouvindo ainda não foi alcançado pela tua graça, Senhor, transforma os seus corações agora. Aceita-os, Pai, como teus filhos, através do seu arrependimento e de sua fé depositada na pessoa de Cristo. Dá-nos a tua bênção, dá-nos a tua direção no início desta semana. Conduza-nos, ó Deus, com as tuas mãos e guarda-nos de todo o mal. Nós te rogamos todas estas bênçãos, no nome precioso de Jesus Cristo. Amém.